Oiê, eu sou a Marielle, você tá aqui com o Pedro. Alô? E com a Vanessa. Oi, gente. No Lá Fora. E o nosso episódio de hoje é um episódio que veio de algumas sugestões de ouvintes que fizeram perguntas. Queria começar aqui com uma ouvinte bem próxima nossa, que vem escrevendo bastante pra gente no nosso Instagram, que ela deu várias sugestões. Então, para você, se tiver alguma ideia, mande pra gente no @laforacast. E ela brincou que ela tem tanta sugestão que se deixar a gente fecha a pauta de 2023 só com ela. Mas enfim, essa ouvinte fez uma pergunta pra gente que a gente acha interessante abrir essa conversa, pode ser um episódio um pouco diferente, que é sobre questões técnicas da psicanálise, da análise. A gente pensou em começar falando sobre o divã, né? Tem muita gente que tem dúvida para que serve, se faz sentido, se não faz, qual é a justificativa teórica. E aí a gente pensou em falar sobre outros aspectos da técnica da análise. Então vamos começar aqui falando sobre o divã. Bom, então vamos lá. Vocês sabem que eu tenho um paciente que eu comecei a atender há não tanto tempo, que ele é psi também, é psicoterapeuta de uma outra linha. Mas ele tem uma transferência com a psicanálise, acho que tem que fazer análise. E ele passou já alguns meses frequentando consultório, e só outro dia ele disse assim: isso aqui é um divã, não é? Você tem por decoração? É uma peça decorativa, ficou bonito. Falei, olha, decorativo, o divã pode ter uma estética, mas ele é um instrumento de trabalho também. Ele ficou muito espantado de que o divã era um instrumento de trabalho, porque a maneira que ele trabalha nunca passou pelo divã, mas... Ele achou que era tipo uma estética consultório do Freud. Isso, era você deixar, sei lá, um divã... Você tem uns tapetinhos? Tapetinhos não em tem cima. Tapetinho, não parece com aquele consultório do Freud. Mas mesmo assim, eu achei curioso, achei diferente alguém... Eu acho que tem muita gente que não sabe para que serve. Inclusive gente que vai procurar análise que não sabe, né? E é um grande símbolo também da psicanálise, eu acho, na cultura. É meio pop o símbolo do divã. Bom, então para você que está nos ouvindo, se você também não sabe, o divã é um móvel, né? Tipo um sofá, que normalmente só tem um lado assim de braço, e que o analista fica numa poltrona atrás. Então, a ideia é que o paciente, pelo menos essa foi uma proposta técnica do Freud, que o paciente deite no divã e que o analista fique atrás. Então, nem paciente nem analista se olham, né? Vocês querem falar um pouquinho sobre qual é o objetivo, a técnica, como vocês trabalham? Eu comecei pensando quais pacientes a gente convida para ir ao divã, quais que a gente atende em outra formalidade, o que significa ir para o divã. Se deitar no divã necessariamente significa que a pessoa está em análise, ou se a pessoa está sentada necessariamente significa que a pessoa ainda não está em análise, ou o que significa tudo isso também, eu penso, né? Eu sei que alguns pacientes vão me dando indícios de que querem ir para o divã, não sou nem eu que proponho em primeiro lugar, porque começam ou a se deitar com a cabeça... olhar para outro lugar, e a nuca assim. na poltrona e desviar o olhar e já fazer como se fosse um divã de frente. Ou então acontece também do divã ser muito usado como... apoiar as coisas. Receptáculo e apoio de objetos pessoais. Isso também indica, eu acho, uma migração de parte do sujeito inconscientemente para uma atitude analítica que passa pelo divã. Então essas pessoas, em geral, eu convido mais rapidamente porque eu acho que elas estão me indicando, no fundo, algum tipo de vontade de ir para o divã. Mas, em geral, eu explico assim para o paciente que a análise é um exercício de mobilização da vida mental inconsciente, de ambos os lados, de um pelo outro, mas que predomina a verbalização a respeito da vida mental inconsciente do paciente, que a gente vai usar também nossa vida mental inconsciente para ser uma antena, ser uma matéria-prima a partir da qual se revela a vida mental inconsciente do paciente, e que o olhar, a troca de olhares, em média, é um gasto de energia, um controle mútuo que pode trabalhar contra essa proposta. Então, às vezes, eu uso essa metáfora da pessoa com deficiência visual, que como você não enxerga, você desvia a sua energia mental, psíquica, para outros órgãos, para o resto dos seus órgãos sensoriais. Então, aquela imagem clássica de alguém que não enxerga, mas tem o seu tato aguçado,
Eu digo, olha, talvez se a gente abrir mão da energia investida aqui pelo olhar, pode ser que essa energia vá e crie uma acuidade maior, se torne mais agudo o contato com outro tipo de outras partes, né, de dentro da gente. Eu costumo dizer bem em linhas gerais dessa forma, mas a gente pode ir falando. Eu acho que tem pacientes que não devem deitar, que devem permanecer sentados, enfim. Eu costumo convidar o paciente e eu explico que, para mim, o divã tem um propósito duplo, para o paciente e para mim. Ele é um instrumento técnico que serve para os dois lados. Para o paciente, que ele pode não se preocupar com a minha cara ou com as minhas reações, esse controle visual que intuitivamente a gente faz numa conversa, e que deitado, teoricamente, ele pode ficar mais relaxado e se entregar mais aos próprios pensamentos, à fluidez ali das associações livres, e que eu também posso fazer isso na medida em que eu não fico olhando. Então, eu também me entrego ao que o Freud chamou de atenção flutuante, que a gente vai falar um pouquinho também sobre isso, do discurso, da linguagem. Então, eu sempre explico que, para mim, tem essa dupla função, né? Tanto para mim profissionalmente, quanto para o paciente. Bom, eu acho que alguns pacientes começam a se interessar, a perguntar realmente, né? Tem pacientes que já chegam, às vezes de outra análise, já com o hábito, né, de deitar no divã. E aí pode ser que isso aconteça já no início, naturalmente também. Né? Não é muito frequente isso na minha experiência, não sei como que é para vocês. Essa pessoa chega e deita também um pouco esquisito, né? Você nunca vê a pessoa na vida, ela chega e deita. Já aconteceu uma outra vez, é meio raro. Mas cria um clima de artificialidade também, porque eu acho que é a continuidade de um ir se conhecendo, né? Mas eu te cortei, Vanessa. Não, sim, mas eu acho que pra mim eu prefiro também que vá acontecendo. Ou não, né? Muitas vezes não acontece. Eu sinto que o paciente deitar no divã, quando você chega no consultório de alguém, aquele consultório é do analista, né? Imagina, a gente como paciente, aquele consultório é do analista, tem a mesa, poltrona, sei lá, algum apoio que tem coisas, etc. Eu tenho a impressão que o divã, quando você deita, eu pelo menos como paciente, eu sentia que aquilo era um lugar meu. Aquilo eu tomava aquele espaço como meu. E eu sinto que os pacientes vão fazendo isso aos pouquinhos, assim, o resto da sala é meu, como eu analista, mas o divã é daquele paciente. Então, ele já tem um jeito de se ajeitar, pegar uma almofada, arrumar as coisas. Então, eu tenho a impressão que é um espaço de familiaridade com aquele lugar, né? E não é uma familiaridade com o meu espaço, é uma familiaridade ou uma intimidade com a própria cabeça daquela pessoa que tá ali, né? Tipo, eu chego e vou pro meu lugar ali. E ali eu encontro meus pensamentos. Essa é a minha impressão. Então, né, vocês dois estão me olhando. Vocês dois estão me olhando. O que será? Vamos lá. Fale tudo o que vier à sua cabeça, Vanessa. Fica à vontade. Fala qualquer coisa que vier na sua cabeça. Se quiser virar a sua cadeira ao contrário, a gente não precisa se olhar durante o podcast. Mas assim, é que eu contei pro Pedro e pra Marielle que eu fiz toda a formação, faço análise há muitos anos, sei lá, nem sei quantos anos, e eu nunca consegui deitar no divã. E quando eu contei isso, eu fiquei muito constrangida de estar contando, porque a Marielle falou, vamos gravar um episódio sobre o divã, porque alguém tinha pedido. E eu falei, nossa, eu sou uma farsa, né? Não posso falar sobre isso. Não falamos do Bruno. Exato. Como assim, né? Vamos falar sobre divã e eu tenho uma relação muito estranha com divã. E aí eu tentei fazer uma retrospectiva, né? Desde a minha primeira experiência, que eu cheguei num lugar e tinha divã. E eu fui esperando até que a analista me convidou para deitar. Eu falei, depois, mais pra frente. E aí, quando eu cheguei no meu analista da formação, que é o analista que você vai 4 vezes por semana, né? Depois nós vamos falar sobre isso também. No lugar onde a gente fez a formação. No lugar onde a gente fez a formação. É um trampo, né? Eu cheguei e não tinha poltrona.
Ah, não tinha onde sentar? Não, só tinha o Entendi. divã. No chão, senta no chão. Tipo, ou aqui ou no chão. Perninha de Ou fica em índio. pé, então. Então. Fica em pé, pode falando. E aí, quando eu vi que não tinha poltrona, que era óbvio que eu tinha que deitar, o que eu fiz? Eu sentei no divã, assim, como se fosse uma poltrona, e eu passei 6 anos sem encostar, né? Porque não tinha apoio para as costas. Mas nem na parede? Mas era um divã ilhado Não, na porque sala? era na janela, assim. Tinha uma janela atrás. Que E eu lugar não encostava. confortável. Mas espera, não dava pra sentar no divã e apoiar as costas em algum Não. lugar? Ele tava isolado na sala como Não dá. móvel? Não, tava, isso? tava numa janela. Tá, E eu ficava durinha no divã. sei. É muito estranho, Uma eu análise sei. ergonômica Eu que você entendo. fazia. Eu entendo. a Você sua já cara. fazia um fortalecimento da coluna, do abdômen, do core. Exatamente, só dos Entendi. braços que não. É realmente estranho. Os braços. E o meu analista, obviamente, ficava muito incomodado com isso. Até porque parecia que você tava desconfortável, imagino. Pra ele, né? Mas eu não tava Tá. desconfortável. Tava ok pra mim. No começo eu falava, puxa vida, eu tô fazendo uma queda de braço com ele. Ele não pôs a poltrona. Uhum. E aí eu venho de pirraça e E não fico deita, sentada, sem apoio. Sim. Mas eu não conseguia mesmo. Eu simplesmente não conseguia. Às vezes que eu tentei, eu fiquei muito desconfortável. E aí, levantei e sentei de novo. Chegou um ponto que ele desistiu. Falou, tá bom. Colocou uma cadeira. Não. Não, ele deixou. E aí... É uma coisa assim, que eu falo sobre isso é desconfortável ainda. Só de falar sobre isso é desconfortável. Como que eu sou uma analista que não deita no divã, né? E os meus pacientes, alguns deitam, outros não, tudo bem. Eu não tenho problema nenhum com isso. Então fica à vontade se algum paciente seu deita. Sim, Né? Você trabalha numa boa. eu acho... Fico até feliz, Aham. vamos dizer assim. Sei. Mas você tem poltronas também pra quem Eu tenho não precisa poltrona. deitar. Mas o fato dele não ter poltrona parece que potencializou essa minha dificuldade. Eu não sei. E a gente analisou isso de todas as formas possíveis e tudo mais. Eu acho que eu tenho uma dificuldade e que isso não precisava ser motivo de sofrimento. Eu simplesmente Aham. podia não deitar e tudo bem. Mas vocês concordam? É um tabu. Bom, uma coisa que eu acho super interessante de você compartilhar isso, primeiro, obrigada, agradeço. Sim. Você tá falando aqui pra gente que é um assunto desconfortável pra você, mas eu acho que é tão importante falar disso, porque eu tenho a impressão que muitas vezes, tem uma frase que eu tava tentando lembrar, que é algo assim, que eu não sei quem escreveu, mas já ouvi isso em algum momento de discutir sobre questões de técnica, falando para o cuidado em não tomar o hábito pelo monge, né? Nesse sentido de que muitas vezes a psicanálise ela é tão cheia de regras em relação à frequência das sessões, a quantidade de tempo que você tem que fazer, ou ao divã que você tem que usar, ou o preço que você tem que pagar, né? Que muitas vezes o próprio formato vira uma burocracia, né? E o que você está falando é, mesmo descumprindo uma regra teoricamente colocada lá, e é interessante, Pedro, depois você lê aquele recomendação que o Freud falou, Sim. né? Que o Freud coloca num texto dele, que essa era um jeito que ele inventou de trabalhar, que para ele fazia sentido, né? E que isso não necessariamente implique em não análise, né? Com certeza. Era uma análise e tudo mais. Mas assim... E eu, inclusive, acho que é uma análise uma vez por semana, Aham. né? Porque muitas vezes, se você está nos ouvindo e não é da área, isso pode parecer esquisito, mas para pessoas da área tem essa discussão, né? O que é psicanálise, o que é psicoterapia, os lacanianos, por exemplo, que não é a escola que a gente fez, eles não têm esse formato de alta frequência, né? Alta frequência são várias sessões por semana.
Isso, para quem não é muito próximo dessa realidade, parece a coisa mais esquisita do mundo, né? Mas tem gente que faz análise 1 vez por semana, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. 5 vezes. 5 vezes. 6 Eu vezes. faria todos os dias se eu pudesse. Mas eu acho, lembrando da clínica, atendendo nesses últimos anos, eu tenho alguns pacientes que, tendo sentado há muitos anos e sinto o processo analítico se alargar, se aprofundar, ganhar corpo, ganhar vitalidade, vivacidade na poltrona. E tenho pacientes que vejo que vão para o divã e usam o divã como ferramenta de se esconder, como um esconderijo onde pode predominar a resistência, ou seja, as forças que trabalham contra a mobilização, a revelação e a construção da vida mental inconsciente. Então, essa fala da Vanessa me toca muito, assim, também, porque é como se alguém está no divã, necessariamente o processo analítico está acontecendo. Ou então está sentado, a pessoa ainda não está em análise e precisa ir para um nível mais avançado de psicanálise para que o processo analítico possa começar. Não é isso que a gente encontra no dia a dia da clínica. Então, acho forte sua fala, Vanessa, porque ela tira muitas pessoas de uma situação de vergonha, assim, de proscrição, de desconforto, de uma vida analítica no armário, sabe? Pois é, mas é estranho falar sobre isso, porque eu acho estranho eu sentir vergonha, como se fosse assim, estar nua, uma coisa... E aí eu acho que para quem nos ouve e não é da área, para entender um pouco melhor essa vergonha, é porque essas regras são rígidas dentro das instituições psicanalíticas, né? Existem ideias, assim, que eu acho que foram passadas de século para século, de que, se você não faz uma análise de alta frequência, você não tem uma análise aprofundada o suficiente, ou se você não tem o divã. O Lacan tinha uma coisa de cobrar muito caro, né? Eu já ouvi isso durante a formação, de que a análise tem que ser cara, né? A gente está falando aqui de vários aspectos da técnica que tem a ver com horário, frequência, preço, e eu acho que é um grande engano tomar essas regras como se elas em si fossem suficientes para dizer que um processo analítico está acontecendo. É isso que o Pedro está falando, né? Eu também já tive pacientes que vinham 1 vez por semana e que era um processo de análise bastante consistente. Outros que vinham mais vezes e que não era. Então, não é isso em si. Eu gosto da ideia de que o setting, né, esse conjunto de regras, que é importante, todos os trabalhos têm o seu arranjo de como a coisa deve funcionar, ele serve para ver como que a coisa acontece ali dentro. Sim. Né? Aí sim, eu acho que cada paciente vai se mostrar, além do conteúdo do que fala na sessão, como que se localiza em meio a esse arranjo de contornos, vamos dizer assim, que você propõe, né? Então, por exemplo, tem paciente que nunca atrasa, que nunca muda o horário, né? É um jeito de se relacionar com esse arranjo. Tem paciente que fica pedindo mudança de horário toda semana. Sim. Tem paciente que quer pagar antes. Tem paciente que esquece de pagar. Sim. Ou que paga mais do que devia, do que estava combinado. Então, tem um monte de coisas que, dentro da psicanálise, a gente entende que tudo isso faz parte de material de análise. Né? Diferente de um médico, por exemplo, que tem uma secretária, às vezes, que cobra e tal... na psicanálise, normalmente, o paciente paga para o analista, né? Antigamente, tinha até pagar mesmo, né? Com o dinheiro na mão. Fazer questão de receber as notas de receber, e tudo mais. Isso. Mas não precisa necessariamente ser assim, pode ser um Pix. Mas, enfim, tem a ver com material de análise, né? Com o paciente... Porque muitas vezes é óbvio que quando o paciente está muito agradecido, ele paga mais. Né? Ou quando ele tá puto com você, ele esquece. Ou ele paga menos. Ou né? quando tá com raiva, pode pagar mais como formação reativa também. Tem várias configurações disso, assim, né? Mas eu acho que você colocando desse jeito, Marielle, serve para dizer que o enquadre, todos esses detalhes, assim, práticos, de convívio e também da estrutura interna teórica de escuta do analista, servem para pôr em movimento o que a gente chama de processo analítico. E isso é o principal, talvez. Esse é o protagonista de uma análise. E definindo de uma maneira bem ampla, assim, bem geral,
talvez dê pra gente dizer assim que o processo analítico é a mobilização, o despertar de várias formas do inconsciente, de acordo. Cada grande conceituação do inconsciente vai mobilizar um tipo de material inconsciente e vai propor um tipo de clínica também, e um tipo de manejo dentro das nossas ferramentas, personalidade, recurso. E o processo analítico vai fazendo com que desperte, com que acorde assim, aspectos muito escondidos a respeito de quem nós somos. O inconsciente recalcado vai sendo revelado, o narcisismo vai se revelando nos seus ideais, na formação do eu ideal. O inconsciente traumático vai gerando marcas não faladas que a gente precisa tentar conter para depois simbolizar. O inconsciente projetivo vai solicitar que a gente acolha e depois tente produzir algum tipo de integração do que foi projetado, mas no todo existe uma sensação de que você vai conhecendo mais e mais partes suas que eram totalmente desconhecidas em meio a isso. Em meio às suas repetições, vão surgindo aqui e ali algumas cores que são suas que você não tinha ideia. E tem um autor que é o Ogden, ele fala assim, tem um texto dele que ele fala que talvez uma maneira muito boa de você medir o processo analítico não é nem pelo conteúdo em si, mas por um tipo de sentimento de vitalidade que você tem com aquele paciente, né? Não necessariamente significa que pacientes que têm uma psicopatologia de desvitalização, de esvaziamento, não possam estar em análise. Mas, em geral, a sua sensação, não do paciente em si, mas de como está indo o convívio, o trabalho, a relação, que esse termômetro a respeito da vitalidade ou desvitalização do processo é alguma coisa que ajuda a gente a medir o processo, independentemente desses detalhes de técnica, né? E uma coisa que eu estava pensando ouvindo você, Pedro, agora, é que todo esse conjunto de regras, vamos dizer, para o trabalho acontecer, o horário que vai ser a sessão, quanto custa, quando paga, férias, isso sempre foi uma briga entre eu e meus ex-analistas, que eu não concordava em ficar pagando férias. Eu tenho a impressão que, há um tempo atrás, os psicanalistas eram mais rígidos em relação a algumas coisas da técnica, e já ouvi muitas pessoas, assim, do meu convívio pessoal falarem, inclusive, que se afastaram da possibilidade de fazer análise por essa rigidez, né? De chegar num analista e ele falar assim, não, tudo bem, então você vem 3 vezes por semana, você paga tanto, a pessoa fala, não. E deita no divã. Né? E a pessoa fala, não, eu não quero, eu não posso, eu não concordo. Sim. E não tem nenhuma possibilidade de conversa nisso, né? E eu acho que isso veio mudando ao longo do tempo. Eu tenho a impressão que nós, talvez, sejamos analistas menos rigorosos em relação a esse tipo de coisa. Eu, pelo menos, sou. Mas uma coisa que é interessante, Pedro, que eu pensei agora, é que o conjunto de regras para o jogo acontecer, ele é o lugar onde a briga vai acontecer com você. Não é? Porque, por exemplo, o paciente pode ficar falando ali, seja no divã, seja a frequência que for, sei lá, sobre os problemas financeiros que ele tem na vida dele. Ele pode ficar contando isso, mas isso vai acontecer ali, com você. E aí a oportunidade do que o Freud chamava da ação, né, no aqui e agora. Porque você não trata nada que tá lá, em outro lugar. E aí sim você vai falar, puxa, o que tá acontecendo aqui? Por que você não tá pagando? O que aconteceu? Porque aí é uma possibilidade difícil e valiosa de você entrar no embate na relação transferencial, né? E aí eu acho que é uma questão que o analista vai construindo, não é? Manter o setting. Às vezes é muito difícil e você como analista tem uma fragilidade. O paciente vai justamente, muitos pacientes vão justamente, vamos dizer assim, explorar essa fragilidade. Eu me lembro que eu tinha muita dificuldade para cobrar, sei lá, de alguma maneira dizer, olha, você tem que pagar, que é um dado de realidade, a pessoa está contratando um trabalho, ela precisa pagar. E com o tempo, com supervisão, com o meu próprio trabalho analítico, eu fui me apropriando da condição de fazer isso um pouco melhor, né? Então, você vai analisando por que você tem essa dificuldade também, mas é impressionante como, né, tem essa comunicação. A pessoa vai sacar
onde é que você não... Sim. O seu ponto fraco, vamos dizer assim. E é ali que vão aparecer questões transferenciais importantes, né? E contra-transferenciais E também. contra-transferenciais, sim. E para jovens analistas que estão começando o consultório, eu acho que é difícil sempre, para quase todo mundo. Manter Sim. o horário, cobrar o valor que você acha justo. E aí eu acho que entra o perigo dessa ideia de tomar o monge pelo hábito, que muitas vezes, quando você é muito jovem, imaturo e inseguro, você pode colar nas regras como coisas muito rígidas, né? Para se acalmar. Para se reassegurar, É. né? Para você sentir, ai não, eu tô fazendo certo, né? Aí você vira um certo burocrata da psicanálise. É assim que a psicanálise É assim certa. que a psicanálise... Não é assim? Não é assim que me falaram. Quantas vezes a gente já ouviu a frase que me arrepia, isso não é psicanálise. É, Né? Muitas vezes isso refere a questões técnicas. sim, Ah, não, uma vez por semana não é. sim. Ai, deitar sem divã não é. Levou o cachorro para sua sessão? Não, isso não é análise. Não pode. Pode ser análise. E a gente não sabe, talvez, o jeito de fazer análise das pessoas. Eu acho que cada um tem a capacidade singular de inventar um jeito próprio de fazer análise. E o nosso trabalho é não resistir o suficiente a isso e poder negociar, eu acho, a nossa estrutura de prática, tanto a burocrática quanto as teorias que a gente prefere, ou aquelas que a gente não conhece tanto. A gente tem que conhecer muita coisa, acho que estudar bastante, para criar um modelo mais ou menos universal, mas que seja singularizado com cada paciente. Cada paciente, em algum momento da análise, como colocou a Vanessa, vai fazer com que entre em crise ou vai pedir que você negocie Alguma coisa. alguma parte do seu referencial que é muito importante para você. E não como uma análise desencaminhada, mas como parte a ser atravessada de toda análise, assim, eu penso, né? E você sabe que eu me lembrei agora de uma analista que eu tive, que foi minha primeira analista mais analista mesmo, mas que eu fazia uma psicoterapia de orientação analítica, enfim. E eu fazia uma sessão por semana. E nem imaginava que Existia poderia isso. fazer mais do que uma, né? Porque pra mim... Já era bastante. E aí teve um dia que eu falei uma coisa pra ela, tipo assim... Ai, lembra daquilo que eu te falei na semana passada? Aí ela falou assim, não me lembro. Olha só, talvez você tá me dizendo que você poderia fazer mais do que uma sessão por semana. Que assim nós ficaríamos mais próximas. E eu achei isso fenomenal. Foi aí que eu quis ser psicanalista. Porque ela queria ficar mais perto de mim. Você não achou que ela estava esquecida? Você podia interpretar de outro jeito. A pessoa não presta atenção no que eu falo. Então, não achei. Não. Ela fez Não, isso de um jeito. ela construiu esse encaminhamento para uma frequência maior, né? Sim, mas quando ela falou isso, fez tanto sentido. E aí eu me senti assim... Sabe? Percebida. Eu tô onde eu devo estar. Esse é o meu lugar. Então, e assim, o que eu sinto, né? Eu falei que, acho que quando você é jovem, você pode se agarrar nas regras como boias para sua insegurança e virar uma coisa burocrata, né? Mas eu acredito também, senão não teria feito a formação que eu fiz e tal, que foi no mesmo lugar que vocês, que a técnica, ela tem o seu valor, porque ela tem sentido. Para mim, o divã tem muito sentido. sentido. A alta frequência tem sentido, né? Ela pode ser usada dessa forma burocrática, mas ela tem um sentido, né? Eu costumo dizer para paciente, principalmente criança ou adolescente, que eu falo, nossa, já pensou aprender a tocar um instrumento, né? Treinando 50 minutos uma vez por semana? Quanto tempo você vai levar? Ou aprender uma outra língua? Né? Porque eu acho que a análise tem essa coisa de aprender alguma coisa junto e novo. E que isso exige um certo tempo, né? E que uma vez por semana fica muito longe. A coisa das férias e da frequência, eu acho que se a gente prestar bastante atenção e seguir indicações sutis dos pacientes, eles ensinam a gente como é que a gente pode ir caminhando para se abrir a análise de cada uma dessas pessoas. Então, por exemplo... Lembro de umas situações clínicas assim, que a pessoa tem uma sessão por semana, e daí vai sair de férias e fala assim, bom, eu tô de férias, será que eu não podia puxar essa sessão das minhas férias para fazer a semana anterior? Daí a gente faz duas.
E daí a primeira, estava acostumado assim, que uma sessão por semana, você fazia um esforço enorme, daí nos últimos 5 minutos, se abria assim uma portinha, que para lá tinha todo o buraco da Alice, assim, da Terra das Maravilhas, da análise da pessoa. E daí até chegar outra semana, Já fechou tudo aquilo se fechava, porque o nosso ego é estruturado de maneira a fortalecer suas defesas entre uma e outra investida analítica quando está predominando o polo resistencial, né? Só vou fazer um parênteses, então. O que o Pedro está falando é que a alta frequência tem uma função técnica importante, que é conseguir trabalhar um pouco contra o jeito que a resistência funciona. Né? Porque se a gente fala uma coisa uma vez, terça-feira à tarde, aí você abre um monte de questões, vai passar quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, tudo aquilo que você abriu você já fecha, até por proteção, né? E tem coisas que uma vez por semana você não tem nem coragem de chegar perto, porque você vai ficar sozinho com aquilo. Né? 7 dias depois. Por definição, tem uma grande força mental também inconsciente que trabalha contra todo esforço analítico, porque o inconsciente não é inconsciente por acaso. Ele é inconsciente porque é uma merda, porque é muito difícil de lidar, assim. Assim como já tem umas outras situações. E esse paciente que eu tava contando veio uma vez, antecipou a sessão das férias, e foi uma sessão, assim, de uma abertura enorme, de aí abrir fala, horizonte. Tá vendo? E fala, olha, quem sabe depois das férias, a gente não começa a adiantar as férias dos próximos anos, adianta os próximos 20 anos de férias, daí a gente faz 2 vezes por semana. Quando chegar lá no futuro, assim... Nem precisa mais, daí né? vê o que acontece. Mas também como tem outras situações, eu lembro o avesso, de ter algum paciente que está em frequência mais alta, 2 ou 3 vezes por semana, e a terceira sessão, por exemplo, a pessoa se sente em carne viva, meio que repetindo dinâmicas, atuações, regressões muito sérias, que giram em falso e que só fazem a pessoa mergulhar em sofrimento sem nenhum outro benefício. Já aconteceu da gente pensar, essa terceira sessão, hein? Será que... Não fazia sentido. E se a gente fizer 2? E se... Será que é pra mim que eu tô fazendo a sessão? Ou será que é pro paciente que eu tô propondo essa sessão? Eu acho que essa ideia de ir tirando o nosso narcisismo do jogo e negociando o que a gente tem como padrão, como ideal, é uma das grandes partes do trabalho de um analista. Né? Eu já tive uma pessoa de uma semana que me contou assim, eu sonhei que eu tinha um aquário que trocava água 1 vez por semana e os peixinhos estavam morrendo. Então. Eu falei, de bandeja, né? Olha só, né? Então, assim, realmente, acho que a pessoa vai contando a necessidade dela. Eu, pessoalmente, acho que fazer uma alta frequência é maravilhoso. Eu gosto muito, né? Hoje em dia, né? Eu detestava no começo. É? Hoje em dia, parece mais razoável. Fui mexendo na frequência ao longo do tempo, mas no começo era muito duro, mas eu continuava. Eu não ia só porque a instituição... Eu ia, talvez, legitimado pela instituição que pedia essa frequência, mas tinha um interesse meu também de saber o que tinha ali, o que ia ter depois da segunda, terceira, quarta sessão, eu acho também, né? Eu sentia que eu tinha uma coisa meio boa aluna, sabe? Eu tenho que fazer isso, é o certo. Eu acho que esse é o risco do rigor, da regra, porque quando você pega uma pessoa mais obediente, mais obsessiva, a pessoa vai se enquadrar. Ela vai se enquadrar de uma forma normativa. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Esse verbo é ótimo, né? Vou me enquadrar. Eu me enquadro. Eu entro no quadradinho e fico ali. Eu sou uma boa analisanda. E isso eu acho que é contraproducente. Porque tem alguma coisa que não está sendo vista ali. A minha analista, na quarta sessão, eu fiz também 4. Na quarta, ela interpretava algumas vezes assim, tipo, você acha que faz sentido? O que você tá fazendo aqui, entendeu? Mas ela precisava interpretar, porque eu não ia fazer isso. Porque eu tava ali cumprindo... E não faltava também, mesmo que não fizesse sentido. A boa alunice, né? assim, sabe? Mas e aí? O que vocês acham? Vocês acham que na formação isso faz sentido ser 4, exigir que seja 4? Porque tem possibilidade de ser 3, né? Inclusive a Associação Internacional recomenda que pode ser 3, em alguns países é. Eu acho que tem uma resposta que eu tenho mais clareza, que é assim, em casos de pacientes muito graves, eu tenho bastante segurança de que a alta frequência é muito importante, né? Que aí fica quase parecido com o esquema meio hospital dia.
É como se eu penso que aí a alta frequência, eu fico pensando no que o Winnicott fala do manejo. Ele se torna quase como se fosse um organizador de rotina, né? Isso eu tenho muita clareza que é importante. Em outros casos, eu acho que é muito individual. Muito. Pessoalmente, eu acho que 3 vezes por semana estaria super de bom tamanho para mim, na minha formação. Agora, tem pessoas que fazem análise porque precisam, né? Percebem que precisam e se beneficiam. E tem pessoas que precisam, mas que também gostam muito, né? Sim, que apreciam, que tem uma importância que não é só... Você tá falando... Tem um desejo tem um também, desejo, não só a necessidade. Então, eu acho que aí talvez faça mais sentido mesmo para essas pessoas do que para aquelas que estão fazendo mais no sentido de um tratamento mesmo, né? Mas aí entra uma crítica minha aqui, que é a questão do preço, né? Análise não é necessariamente barato, não precisa ser uma fortuna, mas não é barato. E aí, quando você exige 3, 4 vezes por semana, fica muito caro. E aí você corta a maior parte das pessoas. Então, essa é uma crítica que eu tenho. Sabe igual comer orgânico? Sabe assim, tipo, se você come coisa normal de supermercado, você tá se envenenando. Você só pode comer orgânico se você tiver muito dinheiro. É um fetiche É um daí, fetiche da pureza. Um fetiche que é elitista, né? Porque aí fica assim, bom, só as pessoas que têm dinheiro para pagar 4 vezes por semana de análise é que são as pessoas bem analisadas, bem resolvidas, entendeu? Eu acho isso muito grave, essa visão. Eu acho que isso tem sido negociado pelas instituições em termos de recrutar membros com função didática que concordam ou então abrem exceções nos seus honorários para receber pessoas que acham que vale a pena receber, que a instituição vê algum tipo de potencial, talento, e são absorvidas por meio de poder pagar menos quando começa, depois vai pagando mais progressivamente conforme isso acontece. Eu acho que é o caso da nossa instituição, não integralmente, mas tem uma boa parte dos didatas que trabalha dessa forma, e, na minha opinião, é um mérito, né? Um ganho institucional, várias outras instituições também. Eu acho que, pensando na nossa instituição, né, que é a Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, eu acho que tem muito boa vontade em acolher. Não de todos, não o tempo todo, eu acho que eu vim, assim... fazer a formação viajando 400 quilômetros e tudo mais. Eu tenho muitas críticas, eu sou super crítica, mas eu senti, assim, que havia um olhar, assim, de acolhimento e de desejo de que pessoas jovens fossem vindo, fossem dando continuidade ao projeto, que é uma instituição. Então, assim, não idealizando, porque eu sei que tem uma série de problemas, e eu acho que é elitista e tem essa questão toda do valor, mas eu penso que, como o Pedro está dizendo, que se a pessoa chegar e negociar, ela encontra em alguns espaços. Sim. Eu já em tive, todos. eu conheço de histórias que não. Que não encontra esse espaço. Não encontra. E eu acho que tem muitas outras possibilidades de fazer formação, que não numa sociedade como a gente fez, que é bem mais acessível, né? E você diz procurar algum didata, alguém que possa atender dentro de um orçamento menor e não acontecer. E ninguém... Não encontrar. Não sei se a gente deixa isso aí, mas vamos lá. Tá. Conheço uma pessoa, acho que é a Cláudia que estava em algum de diretoria, uma psicóloga que trabalhava no CAPS. Gente, uma pessoa que trabalha no CAPS ganha 5 mil reais. E ela propôs, ela passou no processo seletivo e tal, e propôs, falou, eu posso pagar, tipo, sei lá, 1.500. Que é um exagero dentro do que ela tem. Tá? Aí, tipo, ela passou por várias pessoas, falaram, imagina, tipo, você tá fora da realidade. Né? E aí, a minha sensação é que entra... Não sei se a gente deixa isso, né? Mas eu tenho essa crítica, gente. Eu acho que a seleção é muito mais econômica do que a intelectual. Eu acho que existem várias formas de se tornar psicanalista,
né? Que não necessariamente Então, seja tão elitista por que assim. uma pessoa quer fazer formação na sociedade brasileira? Essa é uma boa pergunta, porque eu acho que a gente vai desenvolvendo transferências com as instituições ou com modelos de análise. Acho que a gente pode, por exemplo, desenvolver uma transferência de colocar sobre uma instituição uma figura parental a quem a gente tem que ficar se opondo e se submeter e ao mesmo tempo adotar uma atitude rebelde, ou então mas se eu submeter a lá Estocolmo. A gente faz transferência com as instituições também. Ninguém vai desavisado sem saber quais as condições de cada formação também, né? Eu acho que, pelo menos pra mim, eu escolhi fazer na sociedade porque eu acho que era coisa que eu, na minha cabeça, achava que era mais antiga, mais tradicional. Tem uma transferência minha, assim, muito pela coisa do conservadorismo, da tradição. Sim, da experiência acumulada também, através de tantos anos, né, de prática. E é exatamente tudo isso que eu critico também. Mas com certeza deve fazer algum sentido. Mas eu só critico agora porque eu passei por tudo isso, sou fruto, assim, da análise de alta frequência, e hoje em dia eu cheguei em lugares que eu posso dizer que eu aproveitei, mas também ser crítico a respeito disso, que acho que é o melhor que pode acontecer. Gente. Mas eu acho que a coisa da técnica, eu acho que com o tempo e com um pouco mais de segurança profissional, você vai pegando a técnica naquela coisa que é mais ética para você e tirando as firulas de em volta. Sim. Né? Você assume assim o método como alguma coisa que você sabe que é importante. Por exemplo, para mim é claro quando tem pacientes que eu falo, eu não posso atender uma vez por semana. Isso não tem nada a ver com uma rigidez, tem a ver com o trabalho que eu acredito. Sim. Né? Tem muito paciente que fala, a cada 15 dias... Até por uma questão financeira, tal. Não, eu não trabalho assim. Né? Eu acho que 15 dias não é possível. 15 dias, pra mim, eu não acho que é possível. Bom, pra sair do armário, eu vou falar então. Você tem pacientes de 15 dias? Eu atendo algumas pessoas de 15 horror, dias. Pedro. Pois vocês podem me denunciar pra isso. Não, eu atendo... Mas que são análises, que eu julgo que são análises. Eu atendo o paciente que não paga. Não paga também. nada. Também. E eu atendo paciente que às vezes vai e vem, gente que viaja muito a trabalho, que não consegue uma frequência. E antes, quando eu era mais nova, eu achava que tinha que ser assim. Não, seu horário é terça e quinta, 3h15. Né? E agora eu me sinto muito mais livre nesse sentido. Tem umas pessoas que não conseguem vir e fazer uma vez por semana. Vem e faz, sei lá, 3 semanas. Uns dois meses. Aí depois vai embora, né? De análise quase todo dia e some. É o jeito que a pessoa tem. Essa coisa do digital também tem me surpreendido, porque no começo falou assim, vai ser análise, se for no digital. Eu acho que tem algumas pessoas que só estão conseguindo entrar em análise porque estão um pouco mais mediadas na distância com você. Também acho. Eu acho que a gente está descobrindo bastante ainda do que vai ser a técnica misturada ao digital, né? Eu acho... É uma revolução, não é? Eu acho que tem alguma coisa, psicanálise. Assim. É uma coisa revolucionária. Eu acho que o rigor da técnica, ele serve para muito pouca gente. Muito pouca gente. Divã, alta frequência, aquele horário. Eu acho que isso ele é útil... Pode ser útil em alguns casos, mas eu acho que com certeza é útil para tirar um monte de gente que não vai conseguir, que não tem, ou mesmo essa organização egóica de agenda, de rotina, de horário. Então eu gosto muito do que o Winnicott falou em algum texto, que ele fala, quando for possível, quando for necessário, eu faço a psicanálise. Quando não for, eu faço o que for. O melhor que eu puder. O que for possível, o que dá, o que é preciso. Mas essa técnica padrão eu vejo também como se fosse aquele modelo universal do alfaiate. Que você vai lá, ele põe você, daí você começa a ajustar. Você não vai usar aquela boneco de Olinda, assim, pra ir na festa. Você vai pôr primeiro, ver como, e depois você vai ajustando. Eu fico pensando... Com fineza. Eu fico pensando muito nisso, né? Eu fiz balé uns anos na minha vida. Eu fico muito pensando isso, que a técnica é tipo fazer barra na aula de balé. Você fica lá 10 anos fazendo o mesmo exercício com a mesma música. E aí, o dançar não é isso. Aquilo é só base, né? O dançar é quando você tem aquela base e você pode fazer outras coisas daquilo ali. Então, eu tenho a impressão que a técnica é isso. Você aprende. Se você ficar presa naquilo, fica uma coisa completamente mecânica e esvaziada de sentido. Mas quando você aprende bem, você pode fazer suas improvisações, né? Gente, você me lembrou com outra fala, Marielle. Minha primeira paciente da vida de psicoterapia no estágio lá na residência foi um desastre, assim. Porque eu era tão certinho de tudo.
porque eu simplesmente não podia conversar com ela. Porque ela tinha que fazer associações livres e eu tinha que ter atenção flutuante. Então, qualquer outra aproximação que ela tentava fazer, coitada. Você devia ficar Eu super não à vontade. acredito, até hoje eu não acredito que eu fiz isso. Ela me deu tantas chances de ser melhor, mas não, eu tinha que ser certo, eu tinha que fazer o correto. Eu não podia, eu tava proibido por ninguém, por Freud, sei lá, pelo meu superego projetado nas instituições, que o que saía da boca dela tinha que ser associação livre, o que eu escutava tinha que ser em atenção flutuante e tinha que estar acontecendo uma transferência. E tava, assim, o pior é que ela tinha uma mãe hiper rígida, que nunca deu espaço pra ela, então era perfeita, assim, olhando de trás pra frente. Você ficava super à vontade, Eu queria dizer desculpa, assim, pra ela, pro universo, sei lá, eu preciso me retratar. Tem um meme que, assim, se você me conheceu entre o ano tal e o ano tal, desculpa. Ai, My bad, Mas assim, eu né? tenho vontade de pedir Não, isso desculpa me deprime também. até hoje, Sabe uma quando eu coisa que lembro. pra mim foi muito legal? Eu comecei atendendo, o primeiro paciente da minha vida foi uma criança. E eu atendia numa instituição de abrigamento de criança, né? Em Ribeirão. E ele era um menininho, eu atendia ele 3 vezes por semana, tinha uma coisa, assim, porque eu ia 3 vezes por semana, tal, fazia supervisão, não sei o quê. Mas criança é muito legal, porque criança não deixa você fazer isso, né? Ela simplesmente não deixa. Então, eu lembro que eu tinha algum tom de voz, quando eu ia fazer alguma interpretação, eu devia fazer um tom que eu falava, fulano, aí ele punha a mão no ouvido e falava, gritava, assim. Sei. Então foi tão bom, porque eu já aprendi que tinha um tom errado, que ele não ia escutar. Vai ter que ser né? de outro jeito Vai o ter que ser de negócio outro aqui, né? jeito. E como era uma criança e numa instituição, eu atendia no banheiro, no corredor, no quintal, no quarto, em qualquer lugar que tivesse. Então, isso foi muito interessante. Eu acho que a criança, ela te obriga a te tirar essas firulas rígidas. Você tem que encontrar um método ali, na comunicação, na brincadeira, porque não vai funcionar. A pose não se sustenta 2 Não, segundos. não né? se sustenta. Quando eu comecei a querer, né, fazer análise, aplicar, assim, né, os meus conhecimentos analíticos na residência, e aí eu não tinha um lugar para fazer isso, e eu atendi os pacientes do hospital psiquiátrico. Então, andando no meio do hospital, né? Heresias. Total. E eu fazia uma espécie de análise lá do meu jeito, num site completamente errado, então eu ficava meio envergonhada, mas e foram algumas das experiências mais bonitas que eu vivi, sabe? As primeiras. Sem saber direito o que você tava eu me fazendo. lembro de um paciente que era morador de rua e eu via ele todos os dias, eu fazia igual o Freud, andando, né? Igual Freud, andando. Só isso. Só isso, igual Freud. O resto. O resto deve O ser resto igual a Vanessa. burguesa em Viena, era um morador de rua. Né? Era um morador de rua e uma residente. Enfim, aí um dia eu cheguei lá e eu adorava conversar com ele, era ótimo. Um dia eu cheguei lá e eles falaram assim: nossa, o fulano tentou se matar. Eu falei, não é possível que ele tentou se matar, ele é tão feliz, né, assim, animado. E aí eu cheguei lá, ele tava deitado lá na enfermaria, eu falei assim, o que aconteceu? Aí ele virou pra mim e falou assim, eu fugi pra dentro ou fugi pra fora? Ou seja, ele subiu em cima do muro e pulou pra dentro. Esqueceu o lado. Ele confundiu. Ou seja, ele era muito confuso. Ele pulou pra dentro, deduziram que ele tinha tentado se matar. Mas ele não tinha tentado se matar, ele tava tentando fugir, ou seja, só que ele errou o lado. E aí, ele falava pra mim que ele tinha família na cidade de Ibirá, não sei o quê, umas cidades. E eu ligava, pegava o meu celular e ligava no coisa de informações. Por favor, rua tal, número tal. Aí a pessoa falava, não existe. E eu falava pra ele, não foi dessa vez ainda. Aí um dia, eu cheguei, ele tava com um papelzinho assim, da TO, que ele pegou na TO, escrito de lápis de cor, um número de telefone. E ele falou, eu me lembrei do número da minha família. E aí eu falei, tá bom, eu sempre ligava. Aí eu liguei, tinha DDD e tudo. E aí uma pessoa atendeu. Eu falei, olha, eu sou aqui do hospital, tal, o seu fulano tá aqui. E aí ela falou assim, nossa, eu não acredito, é meu tio, ele tá sumido faz 2 anos.
A minha avó, até hoje, chora o tempo todo. E nós vamos buscar ele. Era de Santos a família. Ele estava em São José do Rio Preto, ou seja, Caramba. 700 quilômetros de distância. E ele não sabia dizer. E ele lembrou. Isso não é psicanalítico? Ele foi retomando a condição dele. Uma pessoa que pulou para dentro, ou seja, muito comprometido, né? Sim. Ele era inconsciente a respeito de coisas maiores. Ele foi retomando consciência de quem que ele era. De lembrar a um número identidade inteiro, dele, com né? DDD e tudo. Ele não lembra. Ele nunca tinha me falado de Santos. Ele não sabia que ele era de Santos. Totalmente perdido, né? Totalmente. Ou seja, era uma pessoa perdida no sistema. Um morador de rua que nunca ia retomar. E aí ele me mandava cartinha depois. E ele né? retomou, ficou com a família de novo. A família foi buscar. E aí ele começou a se tratar no CAPS lá, me mandava dando notícias de como ele estava, me mandava presente de Natal. Ou seja, foi uma das experiências mais bonitas que eu vivi. E que setting era esse? Eram técnicas, era um modo de pensar analítico. Eu não estava simplesmente medicando aquela pessoa. Né? E essa foi a técnica correta. Naquela situação. E se você tentar replicar com o próximo paciente, vai dar tudo errado. Sim. Porque você vai ter que descobrir o próximo jeito de ajudar alguém, né? Isso que é... Eu acho que isso é tem um drama. técnica. Eu só ia dizer que eu acho interessante a gente poder falar dos fracassos ou daquilo que foge da técnica padrão, que a gente teria que admitir perante as nossas instituições e bancas de avaliação. São muitos fracassos. Porque é ali que está o principal da análise, e todos os grandes psicanalistas desbravadores de campo faziam coisas muito diferentes e muito parecidas, eu acho, num ato, às vezes, de humanidade, mas pensando no que significa cada um desses atos de humanidade. Tem um que eu gosto sempre de lembrar, que é do Freud, com o Homem dos Ratos, se eu não me engano. Que ele estava lá passando por uma situação financeira difícil, daí ele chega numa das sessões, começa a associar, diz que não jantou, porque não foi possível. Eu acho que é isso. E daí ele fala assim, pera um pouco, para. Você não jantou? Por que você... Ele foi até a casa dele, que era num cômodo contíguo, deu comida, sentou com o cara, eles comeram, daí volta. Agora você continua falando, porque não se faz análise sem comida no prato, sem teto... que são essas situações extremas, né? E só tem uma notinha no diário dele de atendimento. Ele estava com fome e eu alimentei. E os sonhos dessa sessão foram tais, tipo, como se fosse só um detalhe, mas muitas vezes não é um detalhe, né? Não, e eu acho que é isso que foi sendo falado ao longo do tempo. Isso não é psicanálise, isso é assistente social, isso é não sei o que lá, né? Como se... Psicologia do ego. O paciente para psicanálise seria quem, então, né? Uma pessoa que vem, que se enquadra, que se encaixa. Nas condições ideais, você pode fazer psicanálise. Se você não tiver nenhuma necessidade... Se você não precisar, aí você pode. Se um paciente vier e fizer essa análise ideal, eu ia achar esquisito. Porque pareceria ou artificial ou resistencial, né? Muita obediência. Mas uma coisa que a gente falou aqui que é legal de falar, o que é, então, associação livre? Ai, é assim que acontece. Fale o que vier na sua cabeça. Fale livremente. Eu acho que a associação... Trava, né? Não tem nada. Mas é uma coisa técnica importante, porque a associação livre, ela tá ancorada na conceituação do inconsciente, né? Ao contrário de outras técnicas mais diretivas, comportamentais, o analista não vai perguntar para o paciente, me fale sobre sua relação com a sua mãe, me fale sobre o que aconteceu esse fim de semana, né? Porque a ideia é, o que vier, e é isso que é associação livre, o que vier é aquilo que o inconsciente está escolhendo, não aleatoriamente colocar como material para aquela sessão. Mas vocês explicam para o paciente, olha, faça assim, associação livre. Em algumas situações eu faço. Em algumas quando o paciente eu não falo. Em algumas eu não falo também, depende. Você sempre fala, Marielle? Normalmente, o paciente vem para uma entrevista, para uma outra, e nessas conversas eu faço um monte de perguntas. Sim. E aí, você vê aqui, blá, blá, blá. Aí quando eu falo, ok, então vamos começar, eu costumo dizer, olha, aqui tem uma regra. A única regra é
que você puder falar o que vier na sua cabeça. Porque muitas vezes a pessoa chega e fala assim, então, o que eu tenho que falar? Onde a gente parou? Ela fica meio que tentando se localizar de qual é a comunicação que tem que ter. Se tem que ter uma continuidade com a sessão anterior. Então, eu costumo falar. Eu falo, aqui a ideia... Você fala claramente. Claramente, Eu nem sempre falo claramente. Falar o que vier na sua cabeça. É difícil. Eu, inclusive, falo, eu sei que vai ficar branco a cabeça... às vezes pode parecer que não é importante, às vezes você vai descartar. Tem pessoas que chegam e falam já. Tem. Sim. Tem. Como se apropriassem muito mais rapidamente do que a associação livre. Mas tem muita gente que chega e fica esperando a orientação. Eu acho que o jeito de atender alguns pacientes não é com associação livre, não porque não seja importante pra gente, mas porque a pessoa simplesmente não consegue. Não é possível. Essa é uma outra questão, né? Que eu acho que o Freud começou e os pós-freudianos tomaram isso de novo como uma regra rígida, que assim, o paciente tem que fazer associação livre. Gente, é pouca gente que faz isso. Porque isso é coisa de gente saudável. É coisa de gente neurótica, com simbolismo, né? Porque senão não faz. Adolescente, muitas vezes, você tem que ficar ali tirando leite de pedra, né? Fazendo outro tipo de técnica. Exatamente. E o que se comunica com o outro conceito que é de atenção flutuante, que a princípio é se permitir também não prestar atenção em nenhum ponto especificamente do que o paciente está dizendo, o que não significa ter desatenção com as coisas também, né? Se você fala, o que o paciente falou? Não sei, eu estava em atenção flutuante, isso não é atenção flutuante. Não é. Isso é uma desculpa para não prestar atenção no paciente. Mas atenção flutuante é você prestar atenção num todo do que está sendo dito, sem que você selecione a priori o que é importante e o que não é, que você deixe, não você escolher o material, mas o material de escolher em relação ao que te marcar, o que vai te parecendo importante. O que ganha relevo na sua escuta, né? Porque por isso que você não fica ali anotando cada informação. A questão não é um relato. Só em filme. Que as pessoas anotam tudo. E que o divã é de frente, você fica olhando... E anotando. Eu acho que isso aí deve ser uma psicoterapia americana do ego, sei lá. Mas assim como a gente falou no outro episódio sobre o corpo, eu acho que às vezes a gente não consegue escutar mentalmente. Às vezes, talvez a gente possa também pensar mais amplamente a situação de atenção flutuante como um estado regressivo de mente no qual a gente se coloca. Em contato. Você está em contato. Em contato com algo você está escutando seu paciente, mas te visita alguma ideia estranha, você tem algum tipo de visão, você é transportado para alguma memória sua Você inclusive percebe que pode ter um monte de coisa que ele está falando que não importa. Que não importa, você pode começar a notar que você vai fazendo sintomas corporais na presença daquele paciente. Isso eu acho também que atender criança ajuda muito. Porque muitas vezes a criança está lá fazendo uma casinha. Tipo material, né, mais superficial ou mais consciente, aquele ali. E você está ali. E aí, como você fica meio assim, você fica se sentindo de fora, ou você fica se sentindo convidado, ou você percebe que tem uma sensação de alguma tristeza, ou de uma tranquilidade. Tenho a impressão que é isso que você falou em outro momento, né? A Marion, que foi minha analista da formação, ela fala isso, que a criança a gente ouve mais com a barriga, menos com a cabeça. Os órgãos. Com os órgãos, E eu acho que a atenção flutuante tem um pouco isso. É você ouvir com o corpo inteiro e não com essa atenção só intelectual e racional, do que ele falou. Que se você for permeável a deixar suas regras mais rígidas irem se esfarelando e se desmontando para ganhar uma outra configuração diante daquele paciente, se você puder sofrer esse trabalho de ser desconstruído pelo inconsciente do paciente, você vai se encontrar em situações que começam a ser esquisitas e singularmente marcantes com cada paciente, e daí você vai poder começar a tentar pensar por que você e o seu paciente foram parar naquela situação que você se deixou levar. Mas primeiro você tem que se deixar levar para algum lugar estranho, para algum lugar que é de uma repetição, para algum lugar que você sinta que foi arquitetado, fabricado por forças específicas dentro do paciente. Não foi uma vontade egóica, assim, racional dele. Mas você se viu, na hora que você se viu, você está passando sessões com aquele paciente lendo livros. Ou você se vê, você está com aquele outro paciente consertando a máquina de café. Por que sempre esse paciente vem, ele me fala do café, eu estou aqui com o café... Daí você pode pensar no que aconteceu com a dupla, mas primeiro você tem que deixar acontecer alguma coisa para depois despertar. Parece com o sonho
que você não sabe exatamente como é que você foi parar no sonho. Não tem Só uma aparece. intenção de chegar até aquele sonho. De repente, quando você deu por si, você estava sonhando com alguma coisa. E o trabalho analítico parece com primeiro deixar isso acontecer para depois buscar um despertar e uma consciência reflexiva e uma tentativa de comunicação a respeito disso tudo com o paciente, né? Então, acho que a atenção flutuante tem que incluir esse todo maior, que não só um jogo de representações mentais, mas coisas esquisitas que vão acontecendo também no convívio, né? Bom, acho que para finalizar, sabe qual música que veio na minha cabeça? A Banda. Estava à toa na vida, meu amor me chamou para ver a banda passar, cantando coisas de amor. De repente, né, a banda passa e... Como é que é? O homem sério que contava dinheiro parou. A mulher... Surge de um outro lugar essa música da banda, né? De repente todo mundo para e ouve aquilo e alguma coisa acontece. Eu acho que o que a gente tá falando tem relação com movimentos dessa natureza, né? E o setting proporciona esse momento. Proporciona que a banda passe. Agora, se você pegar toda a banda e colocar lá no coreto e falar assim, agora é o lugar de tocar... Daí ninguém toca necessariamente, porque vai que essa banda toca e todo mundo tem que ouvir a banda agora. Agora, e nesse momento todo mundo vai tocar junto, a banda pode falar assim, não, esse não é o nosso jeito de tocar, se você quiser ouvir a gente, você vai andando com a gente na rua. Bom, acho que foi muito legal falar sobre isso e psicanálise é maravilhoso, né? Fala a verdade. Então ficamos por aqui e esperamos você para o próximo episódio na semana que vem. Sigam a gente no @laforacast, não deixe de comentar e mandar sugestões. Esse é o fim do setting do nosso podcast hoje, então acho que podemos ficar por aqui. Então, já Então, deu até uns a 50 próxima semana. minutos. Estamos no horário. Então Então até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, se você não percebeu, isso é intencional mesmo, a gente fez assim. Era, né? No começo era pra ser 45 minutos. A gente fez tá esticando uma a sessão. Não, aí assim. depois a gente não aguenta parar de falar. E o nosso editor Daniel, que está aqui, sofre pra caramba. É a banda não até. para de tocar. Até Tchau. mais, pessoal.